Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. Apesar do quadro de crise internacional, com dificuldades adicionais para a administração dos gastos públicos e grande restrição de demanda, o setor de agronegócios no Brasil continua em ritmo acelerado e é possível ultrapassar a marca de 160 milhões de toneladas de grãos, podendo crescer algo em torno de 8% com relação à safra passada. Para fazer uma análise sobre as perspectivas do agronegócio, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Abramilho, ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutor Paulinelli, ministro, como a gente se chamava na época que eu o conheci, entendeu? Muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço. Doutor Paulinelli, vamos começar falando um pouquinho de commodities, né? Porque hoje há um pouco de apreensão com crise internacional. Então, porque o valor da commodity, apesar do grande efeito cambial negativo contra as exportações do Brasil, temos um real muito valorizado durante muito tempo, houve uma puxada nos preços das commodities pelo consumo da China. E hoje se fala que a China não vai conseguir manter esse ritmo de crescimento que vem mantendo. Quer dizer, isso causa uma apreensão no meio da agricultura, se houver uma redução nos preços das commodities? Olha, eu diria que nem tanto, porque não é só a China. De um modo geral, os países asiáticos estão crescendo sua renda e o nível na elevação da renda sempre, na vida inteira, se provocou um aumento de consumo de alimentos e alimentos nobres. Há uma tese desenvolvida por Eduardo Chu, junto com um brasileiro que é o Eliseu Andrade Alves, que a cada 20% de aumento na renda familiar, dobra o consumo de proteínas nobres. Isso vem sendo constatado. E é muito importante porque, à medida que China, que Índia, Bangladesh e tantos outros países de população muito grande na Ásia conseguem aumentar a renda familiar, a primeira coisa que eles precisam é alimento. Para manter seu crescimento, eles precisam de outras commodities. Eles não são detentores de grandes jazidas, de ferro, de outras que naturalmente vão precisar. Mas a commodity, essa pode diminuir um pouco, mas a commodity de alimento, ela vai estar numa fase de demanda, você pode ver que ela está com um nível de preço até acima de que nós esperávamos, e pior do que isso, é que as outras estão caindo e elas não estão caindo. Isso nos preocupa, porque a commodity em preços muito altos, vão aparecer concorrentes aí, esporádicos, e isso sempre atrapalha o mercado, tumultua a oferta. Mas eu acredito que nós estamos numa fase que é positiva. Felizmente, o mundo temperado, que foi o grande dominador dos mercados internacionais no fornecimento de alimento, já praticamente esgotou suas riquezas. O Brasil, nesses últimos 30 anos, desenvolveu uma nova tecnologia, criou uma nova agricultura, agricultura tropical. Essa agricultura tropical hoje tem características excepcionais para o mundo de hoje. Ela, além de produzir alimentos, ela está produzindo alimentos com muito mais respeito ao uso dos recursos naturais. Ela é mais conservacionista, ela tem uma característica de produzir alimentos em terras inférteis e que estão se transformando em terras férteis. E mais, graças a Deus, nós também conseguimos aprender a produzir aquilo que o mundo também deseja e que eu acredito que não vai se eximir de usar e muito, que é a energia em condições ideais, a energia renovável. O Brasil aprendeu a fazer isso, é o primeiro país tropical a lançar-se como grande produtor, e isso abre um mercado sem precedentes para o agronegócio brasileiro. Portanto, eu estou bastante tranquilo. Eu acho que a proposta brasileira tem de ser de aumentar a nossa produção e não reduzir. Eu não creio que nós vamos ter alimentos estocados aqui esperando demanda ou preço. O que precisamos é produzir com competência, a preços cada vez mais baixos, de melhor qualidade e com constância de oferta para que nós não percamos os mercados que já conseguimos conquistar.
Doutor Paulinelli, o Ministério da Agricultura tem informações, e as divulga de forma bastante especial, que o Brasil é hoje um dos grandes fornecedores de proteína no mercado internacional de alimentos, abastecendo aí cerca de 215 pontos espalhados pelo mundo. Qual é a sensação que o senhor, que é dessa área, foi ministro da Agricultura no governo Geisel, ao ver o Brasil atingir essa posição atual, mas muitas das iniciativas foram adotadas lá atrás, como é que é sentir o Brasil apresentar-se como um país que ajuda a alimentar outros povos e essa presença marcante mundialmente? Eu fico muito feliz. A proteína para a alimentação do mundo ela é fundamental. Quando estava no governo, nós produzimos 200 mil toneladas de soja e só. A razão era uma, muito simples. A soja que veio para cá precisava de 16 horas de sol por dia. E nós só tínhamos 16 horas de sol por dia lá na pontinha do Rio Grande do Sul. Hoje não, nós construímos uma nova soja, ela produz com a mesma intensidade que produz no Corn Belt americano, lá no Equador, no Maranhão, no Piauí, na Bahia. Produzidos pela Embrapa. Produzidos e desenvolvidos geneticamente pela Embrapa e pelas empresas privadas que se articularam nesse Programa Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Portanto, eu fico muito feliz. Agora, acho isso muito bom, porque nós estamos entregando essa proteína, não só a proteína vegetal mais nobre que se tem, que é a soja, mas nós estamos entregando também o frango, o porco, a carne de gado. Estamos entregando leite em pontos estratégicos hoje. O Brasil tem uma competência para isso muito grande. E o resultado desse esforço que o Brasil fez em buscar novos conhecimentos, em descobrir inovações para este clima tropical, é que propiciou ao Brasil essa agressividade e essa posição ímpar. Eu acho que o Brasil hoje, para o mundo, tem uma importância muito grande. Então, Paulinelli, alguns economistas costumam criticar o Brasil por ser a 7ª economia do mundo e, em concomitante a isso, não exporta produtos de alto valor agregado, de grande densidade tecnológica. Então, nós somos cada vez mais um país produtor de matérias-primas e de commodities. Isso incomoda o senhor? Não, não me incomoda, não. Aliás, tem muito economista que dá muito palpite, que parece que eles não têm o que fazer. Eu fico analisando, essa é uma delas. Ele não sabe a quantidade de tecnologia que nós estamos exportando nessa soja. Produzir soja não é jogar semente e ir embora e depois colher, não. O Brasil hoje exerce uma produção de soja com alta tecnologia. Se você quiser dizer, mas não é melhor exportar o frango, o suíno... É melhor que nós estamos exportando e crescendo e ninguém vai dominar o Brasil nisso, não. Nós vamos ganhar essa concorrência porque nós estamos tendo tecnologia adequada na ponta, lá na saída da soja, do milho e dos outros produtos que nós estamos usando. Quer dizer, o produto é primário na aparência, mas ele atrás dele tem toda uma tecnologia para produzir, né? É que o mundo levou 4.000 anos para fazer a dele, nós fizemos em menos de 20 anos. Então, eu fico imaginando que eles não estão conhecendo o produto que nós estamos... Exportar, o ideal é que você nunca exportasse a soja como grão. Seria o ideal. Mas os outros países não aceitam isso. E mercado você tem que conquistar, você tem que buscar o mercado que se tem. Se a China quer comprar grão, vamos vender grão para a China, deixar ela amassar esse grão, fazer o que ela quiser lá. Agora, nós aqui, eu gostaria que os economistas fossem lá no Paraná, na região ali das cooperativas do Lago, que eles chamam hoje em função de Itaipu, que eles vão cair duro. O produtor lá já produz 3 safras por ano e só o Brasil é capaz de fazer. Eles não vendem produtos, eles entregam às cooperativas processam esse produto, devolvem a eles a ração para aves. É o melhor centro produtor de aves que eu conheço no mundo hoje. Para o suíno, é o melhor centro produtor de suíno que eu conheço no mundo. Para a produção de peixes, para a produção de bovinos, seja carne, seja o leite. E eles não vendem isso também, não, eles entregam à cooperativa. Eu, ano atrasado, estive lá, e na cooperativa LAR, e eu até vou chamar a atenção aqui, porque às vezes eles pensam, não, o Paulinelli só fala de grão, ao contrário, eu tenho um carinho muito grande por aquela região, porque fui eu quem intitulei aquelas áreas lá para eles. E eu fiquei muito impressionado quando eu vi a cooperativa LAR, só para vocês terem uma ideia, a cooperativa LAR
tem 81% das suas propriedades com menos de 14 hectares. Que coisa pequena. Eles recebem esse produto já processado na ração, criam seus suínos, criam suas aves, entregam esse produto, a cooperativa estava vendendo, vou contar a história do frango, estava vendendo frango com uma razoável margem, dava aí uns quase $2.000 por tonelada, resolveu filetar o frango e começou a achar quase $3.000 pelo frango. Depois descobriu que a dona de casa na Europa, nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido de um modo geral, tinha muito pouco tempo. E ela estava querendo um frango em que ela chegasse em casa com o marido, com 2 ou 3 minutos, colocasse aquele frango no forno de micro-ondas e que não perdesse tempo. Enquanto ela lavava a mão ou escovava os dentes, já estava pronto o frango. Eles estão fazendo isso. Me convidaram, eu fui lá para inaugurar a fábrica de frangos filetados, temperados e pré-cozidos. E estão vendendo isso por mais de $3.000. Esse é o ideal. Nós não fazemos isso no Mato Grosso ainda, mas vamos fazer. Quer dizer, o Mato Grosso está fazendo hoje uma bela suinocultura, uma bela avicultura. Nós vamos chegar lá. Não se faz tudo de uma vez. Agora, precisamos ter seriedade, temos que ter uma política estratégica para aumentar essa produção, para melhorar as condições de processamento, de armazenamento. Vocês vão dizer, Paulinho, mas o Mato Grosso produz lá milhões de toneladas de milho de safrinha e bota no tempo, porque não tem armazém. É verdade, isso aí é uma atitude horrível, nós precisamos de corrigir isso. E o que é pior, o Brasil tem condição de produzir e construir esses silos entre o plantio e a colheita de uma safra. Em 120 dias você faz hoje uma capacidade de tonelagem muito grande, é só tomar a decisão de fazer. Isso me preocupa, sim. Agora, doutor Paulinelli, o senhor me permite insistir nessa pergunta do Olival por um outro ângulo, que ele também mencionou a China. É que se nós compararmos a pauta de exportações do Brasil com a pauta de importações da China, a China hoje importa praticamente produtos primários, galinha, né? E exporta produtos altamente de alta tecnologia, até aviões, né, computadores e tal. Ou seja, a China tem uma pauta que era da Inglaterra do século XIX, no período da Revolução Industrial. Né? Ela tá se preparando para dar um grande salto industrial. Nesse sentido, o Brasil já teve, até na época do senhor, quando o senhor era ministro, né, no governo Geisel, uma pauta de exportação que incluía, por exemplo, produtos de telefonia até. Isso regrediu. É nesse sentido, essa inversão do conteúdo exportável, da nossa produção, não preocupa isso? Baixa da industrialização? Preocupa, e eu vejo duas vertentes aí. A primeira, eu não gostaria que o Brasil tivesse. Na China não tem salário. Um salário ótimo na China são $40 de um produtor agrícola. Na cidade são muito menores do que os nossos. O chinês está ganhando o mercado porque ele não paga bem aos seus trabalhadores. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu acho que a China ainda é um país que distribui alimentos, dá educação, dá comida, dá vestimenta e ainda sustenta uma grande parte da sua população em condições quase que sub-humanas. Isso não é bom. Mas ela adquiriu competência. E aí vem onde eu acho que você tocou num ponto que para mim é fundamental. Ela está investindo maciçamente em ciência e tecnologia. Eu me honro muito de ter participado do governo Geisel, que chegou a aplicar quase 3% do PIB brasileiro em ciência e tecnologia. Foi por isso que a Embrapa se formou. Regrediu hoje, tá hoje nós estávamos com 1%. Eu tenho que reconhecer que no final do governo Lula, ele conseguiu elevar quase 1,5%. E foi muito bom, porque ampliaram muito os trabalhos nossos na área de ciência e tecnologia, ampliaram as nossas universidades, e eu acho que é por aí, o caminho é esse. É a competição na base do conhecimento. Se o Brasil hoje é competitivo, é porque ele conheceu, soube fazer, inovar na
tecnologia de agricultura tropical. E dominou. Ele hoje tem o domínio da tecnologia. Infelizmente, não temos em muitas outras. Tá certo? Eu acho que até um avião que é mais fruto daquela evolução do ITA, não é? Nós até estamos fazendo alguma coisa, embora não seja como a agricultura, que nós exportamos quase 100% de produtos nacionais. O avião, vamos supor que importe 70 para exportar 100, ganha 30. O petróleo se desenvolveu muito, nós temos que reconhecer que a Petrobras foi uma grande investidora própria em ciência e tecnologia, ela formou muito doutor por sua conta e botou esse pessoal a trabalhar nas condições brasileiras e hoje você vê, a Petrobras realmente é a mais reconhecida empresa com capacidade de exploração de petróleo, especialmente a profundidade. E agora está se revelando também em gás e outros que nós vamos ter que evoluir. Não tenha dúvida nenhuma, você tocou no ponto fulcral. Ou o Brasil reinveste em ciência e tecnologia, ou então nós vamos pagar caro. Nós perdemos a competitividade a não ser nesses produtos. Ou os produtos naturais que nós detemos, as nossas riquezas minerais, os minerais raros, etc., etc. Ou então no produto agrícola que nós temos competências. Fora disso vai ser difícil. Engraçado é que o senhor mencionou aí positivamente o governo Lula, né? E um outro ministro da era Geisel, colega do senhor de ministério, ministro Delfim Neto, tem escrito semanalmente de forma muito reconhecida, né, aos rumos adotados tanto no governo Lula como da política econômica da ministra Dilma. Qual é a avaliação que o senhor faz do governo Lula e Dilma? A gente tem que reconhecer, eles pegaram uma fase que é boa, não fizeram trapalhonices na economia e estão deixando a gente produzir. Agora, se o Brasil tivesse um plano estratégico, como fizemos na década de 70, e executasse esse plano estratégico, você ia ver que nós seríamos muito mais competitivos. Os nossos investimentos estão, eu acho, um pouco desfocados. Você querer fazer um trem-bala e gastar ali, o governo achou que com 32 bilhões faria. Vocês sabem que hoje os grandes conhecedores do sistema sabem que aquele que foi proposto não fica em menos de 60, 65 bilhões. E se o Brasil, ao invés de atender uns 1.500 gaúchos por dia, uns 1.500 cariocas por dia, uns 1.500 paulistas e uns 1.000 campineiros por dia, atendesse aos 5 ou 6 corredores de exportação que nós precisamos desenvolver, o Brasil ia daqui a 5, 6 anos fazer um trem-bala por ano sem depender de... Inclusive precisando ter tecnologia própria, né? O Brasil teve uma experiência muito dura, aquele processo de industrialização de Getúlio, que foi importante para o Brasil, nós importamos tudo. Eu tenho lá em Minas Gerais exemplos que me chocam, até os galpões eram importados. Nós não, um país que podia fazer galpão e faz do tamanho que quiser, importou os galpões, porque não sabia fazer galpões. Importamos a tecnologia, importamos as máquinas e às vezes até a matéria-prima. Eu não sei se vocês sabem que Getúlio foi o primeiro a desenvolver, de fato, a indústria de tecelagem no Brasil. Os primeiros produtos de algodão eram de algodão importado, até isso, veja. E o Brasil hoje, todo mundo sabe que é o mais competente na produção do algodão do mundo. Quer dizer, é perigoso isso. Eu acho que um plano estratégico é fundamental. E focar exatamente aquilo que nós precisamos. De um lado, criar ciência, tecnologia, fazer educação no mais alto nível possível. E segundo, buscar os nossos recursos que nós temos, investindo objetivamente o que eles dependem para ser competitivos lá fora, assumir nossa posição de grandes players no mercado internacional e usar esses benefícios, pegar esses 200 e tantos bilhões de dólares que a agricultura deu ao país em menos de 10 anos e jogar isso certo no setor que dê renda ao país. O grande salto na produção agrícola e as diferenças de cálculo entre o IBGE e o Ministério da Agricultura. No próximo bloco, aguarde.